duas coisas que podem diminuir drasticamente a sua chance de ganhar um processo durante o seu plantão. Esse é o tema do vídeo de hoje. E se você quer saber quais são essas duas coisas e como conseguir ficar ileso de tomar um processo de forma às vezes até besta em um plantão ou trabalhando como médico, fica aqui no vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. Meu nome é João Greco, eu sou médico, sou coordenador médico, coordeno um pronto-socorro de um hospital, um grande hospital aqui da região metropolitana de São Paulo. Sou preceptor de medicina de emergência de alunos do 6º ano de medicina. E eu tô aqui justamente para te falar sobre duas coisas que eu não sei se alguém já falou para você, mas que podem diminuir drasticamente as suas chances de tomar um processo. E aí se você me pergunta assim, João, mas por que eu tenho que saber a respeito disso? Se você já é médico, ou se você ainda está no 5º ou 6º ano, ou se já é médico há um bom tempo, eu tenho certeza que você já viu ou já viu alguém, algum médico que passou por uma demanda judicial, já foi processado, que já teve, enfim, que responder em juízo, ou alguém, eu já conheço vários inclusive, que já tiveram até que pagar por terem perdido, né, processos contra pacientes e familiares, etc. Então assim, você sabe que isso é uma realidade muito, mas muito comum de tudo que nós vivemos como médicos hoje em dia, né? Eu tinha até um professor que falava que em cada porta de hospital tem um advogado de plantão, e isso é verdade. Muitas vezes o advogado está só esperando a primeira oportunidade para entrar num processo contra você. E, pasmem, geralmente 90% das vezes o erro médico não foi necessariamente intencional. Muitas vezes você trabalhando como médico, você vai cometer erros que não tiveram muito a ver com você. Às vezes você vai cometer um erro porque o pronto-socorro estava superlotado e você infelizmente não viu determinada questão. Às vezes você vai cometer um erro porque você estava cansado e você deixou passar determinada coisa. Agora, o fato é, você vai concordar comigo, que nós estamos expostos, né, como médicos, a uma judicialização cada vez maior. E cada vez mais a medicina está se tornando alvo de judicialização. Cada vez mais tem advogado entrando contra médico. Cada vez mais tem médico pagando cifras e mais cifras. Da última vez que eu vi um colega, o juiz já tinha fixado uma pena em quase R$1 milhão para um erro médico. Então assim, não é brincadeira. E é por isso que você precisa entender essas duas coisas que eu vou falar para você. Porque isso, se você compreender essas duas coisas que eu vou falar para você, a sua chance de ter um processo judicial cai consideravelmente, quase que 100%. Ou, né, diria eu, talvez você nem veja nunca aí o telefonema do advogado do paciente te enchendo o saco por conta de um erro. Então, sem mais delongas, quais são essas duas coisas? E aí eu preciso contar a história dessas duas coisas que muito me ajudaram e vão te ajudar também, eu tenho certeza. Da época que eu trabalhava na Prevent Senior em São Paulo, eu trabalhava no PA, Pronto Atendimento de Santana, e eu tinha um diretor, eu tive o privilégio e o prazer de conhecer um diretor chamado Dr. Rafael. E o Dr. Rafael, Rafa Souza, ele foi um diretor fantástico na minha vida. Ele entrou no onde eu trabalhava, ficou pouco tempo como diretor, mas o pouco contato que eu tive com ele foi fantástico. Uma pessoa extremamente humana, uma pessoa extremamente técnica, capaz, uma pessoa extremamente voltada para entender o que os seus, né? E aí eu aprendi muito de gestão com ele. Muito do que eu vivo hoje de gestão eu aprendi com o Dr. Rafael. E um cara que me mostrou muita coisa que eu não conhecia sobre gestão de pessoas, gestão de processos e enfim, né? E uma vez a gente estava tendo uma conversa e ele falou assim para mim: João, deixa eu te falar uma coisa. O médico tem 2 líquidos sagrados. Aí eu fiquei assim olhando para ele: líquidos sagrados? Rafa, mas
que isso, né? 2 líquidos sagrados. Ele falou, o médico tem 2 líquidos sagrados. Eu falei, mas que líquidos sagrados são esses? Ele falou assim pra mim, João, os 2 líquidos sagrados do médico são a tinta e a saliva. Eu fiquei olhando, pensando, e ele me explicou. Ele falou, João, a tinta, porque o médico precisa escrever. O médico, né, e aí quando ele fala tinta, é tinta de caneta, né? O médico, ele precisa gostar de escrever, porque tudo que ele faz tem que estar escrito. Tudo que ele faz tem que estar documentado. Tudo que ele faz precisa ter uma escrita, precisa ter algo embasando aquilo que ele fez. E aí que entra, né, o poder justamente do prontuário médico, que eu já vou falar. E eu fiquei também muito curioso de entender por que da saliva. Por que saliva, né? Aí ele me falou, João, o médico precisa gastar saliva com o paciente, com o acompanhante. O médico precisa falar, 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 falar e falar. Porque a fala cria um elo, cria um laço muito grande com o paciente e o familiar. E isso vai te eximir de qualquer problema. E aí eu fui com essa questão, né, com essa história que o Rafa contou na cabeça, né? Fui para casa e eu fiquei pensando nisso, a tinta e a saliva, a tinta e a saliva. E aí disso veio hoje a reflexão desse vídeo que eu tenho para você, que eu vou destrinchar isso, né? Essas 2 coisas que você precisa como médico para não tomar um processo judicial. Primeira coisa, como eu falei, a tinta, né? E por que tinta? Porque tem justamente a ver com a sua escrita. O médico precisa escrever. Nós vivemos numa época, né, de inteligência artificial para tudo quanto é lado, ChatGPT, Cloud, Perplexity, enfim, N tipos de inteligência artificial que vão fazendo a gente ficar um pouquinho acomodado na hora de escrever. E aí é normal que você, na hora de escrever, tenha uma certa dificuldade, porque a gente vive ou no mundo do ChatGPT, ou no mundo onde você escreve uma mensagem rápida no WhatsApp de poucos caracteres ali. Então você desaprende a escrever. Só que isso é uma habilidade que, se você não quiser ser processado, ou se você quiser ser um médico que não corra esse risco, isso é uma habilidade que você precisa desenvolver. Escrita, escrever. Saber escrever no seu prontuário médico. E aí eu sempre digo o seguinte, por que prontuário se chama prontuário médico? Nós sabemos que por lei o paciente tem direito ao prontuário médico, porém o nome prontuário médico talvez diga alguma coisa para você, porque esse prontuário é do médico, tanto quanto do paciente. Imagina o seguinte, você atender um paciente hoje num plantão, e aí daqui a 4, 5 anos você é chamado por uma demanda judicial. Como você vai saber o que você fez se você não escrever? Se você me der um atendimento que eu fiz em 20 ou 30 dias depois, eu já não vou lembrar. Você virar para mim e falar, João, lembra aquele paciente fulano de tal que você atendeu no pronto-socorro? Se passar 2 semanas eu já não lembro. Quem dirá anos? Então você entende que o prontuário, ele é fundamental. A escrita que está, na verdade, não é nem o prontuário, a escrita que você colocou no prontuário, ela é fundamental para que você consiga se lembrar, para que você consiga se defender, para que você consiga saber o que você vai, né, enfim, levar para essa questão judicial. Então você precisa escrever. E o que eu tenho visto hoje, principalmente muitos dos internos que eu dou preceptoria, né, e médicos que trabalham comigo também, os médicos não escrevem mais. As pessoas não escrevem mais. A arte da escrita está morrendo na mão do médico. E isso vai fazer, se você não escrever, você pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde vai cair uma demanda judicial no seu colo e você vai ter que se explicar. E se você souber escrever, né, como o Rafa colocou nesse exemplo, né, nessa história que ele deu para mim, a tinta, líquido sagrado do médico.
né? A tinta é sagrada, você precisa aprender a escrever. Você precisa aprender a dizer assim, olha, o paciente tinha isso, o paciente estava assim, assim, assado, e eu fiz isso e aquilo, que resultou isso, aquilo e aquilo outro. Pronto, isso é uma boa escrita. O prontuário, ele não precisa ser também uma novela, o prontuário não precisa ser uma redação, né? E tem gente que escreve prontuário médico como escreve aquela redação de volta de férias que a professora do 5º ano pede pro aluno fazer. Então escreve, eu viajei para tal lugar, eu fiz tal... Não, prontuário não precisa ser isso. Prontuário precisa ser sucinto, direto, eficiente e descritivo. Prontuário, ele precisa necessariamente conter como o paciente estava, o que você fez, qual foi sua hipótese e por que você fez. Por que você fez tal coisa? Porque isso, quando você encarar determinada demanda judicial, vai ser a sua proteção. Prontuário, eu sempre digo, né, para os meus mentorados e para os meus alunos, o seu prontuário, ele precisa ser blindado. E existem algumas coisas, depois eu vou fazer um vídeo só sobre prontuário, mas você precisa blindar o seu prontuário. Seu prontuário precisa estar blindado, precisa estar totalmente protegido de ataques. E aí que entra a caneta, o primeiro líquido sagrado, a primeira coisa que você precisa para não tomar uma demanda judicial nas costas. Eu garanto para você que, se você escrever bem, as suas chances de... Obviamente, pode ser que você seja chamado a cumprir uma demanda judicial, porque, né, a gente nunca sabe quem está do outro lado e quais são as motivações, mas eu garanto que, se você for chamado para uma demanda judicial, se o seu prontuário for blindado, se você escrever bem, se você conseguir escrever de forma, como eu falei, né, eficiente, concisa e tudo mais, eu garanto que as suas chances de perder esse processo são mínimas, são poucas. E aí, com certeza, a gente está falando de pelo menos umas centenas de milhares de reais que você vai economizar de não ter que pagar uma demanda judicial. E aí a segunda, né, o segundo líquido sagrado, como na história que o Rafa me contou, é a saliva, é saber falar. E novamente eu bato nessa tecla, né? Nós vivemos num mundo em que as pessoas não falam mais, né? As coisas estão... A gente está no áudio de 2x no WhatsApp, a gente não... As pessoas começaram a desaprender a falar. E principalmente o médico desaprendeu a falar. E aí você tem que entender que, quando você lida com um paciente, principalmente em pronto-socorro, que é o motivo do meu canal aqui, é falar para médicos que trabalham em pronto-socorro, com emergência. Quando você atende alguém ali, muito provavelmente ou essa pessoa ou essa família está vivendo fases do luto. Eu vou repetir. Quando você atende alguém no pronto-socorro, geralmente ou essa família ou esse paciente estão vivendo fases do luto. E uma das fases do luto é a culpabilização, é culpar alguém. Aí imagina o seguinte: você está atendendo um paciente oncológico que recém descobriu, família e paciente passando pelo luto de ter descoberto um câncer, se preparando, e aí você comete um erro médico. Quem você acha que vai ser culpado por toda a mazela dessa família o dia que esse paciente morrer? Quem você acha que vai ser culpado? Quem você acha que essa família vai ter sede de vingança o dia que alguma coisa ruim acontecer com o paciente? Exatamente, o médico. Por quê? Porque em uma dessas fases do luto, a culpa é uma grande questão. E aí, por mais que você faça um excelente trabalho, pode ser que o paciente venha a intercorrer negativamente e mesmo assim você sofra uma demanda judicial, porque você pegou uma família e um paciente numa fase do luto. E aí, qual que é o antídoto para esse luto? Qual que é o antídoto para esse estado, né, que o paciente ou a família está de luto?
O antídoto é justamente a saliva, é falar. É justamente estar do lado do paciente, do lado da família, se apresentar. Olha, eu sou o Dr. João Greco, eu gostaria de dizer sobre o caso do seu familiar que nós estamos fazendo isso e aquilo. Vocês têm alguma dúvida? Vocês querem tirar alguma dúvida comigo? Vocês têm alguma coisa que eu possa esclarecer? Vocês têm alguma dúvida que ficou no ar, que vocês gostariam de perguntar? Podem perguntar para mim. Ou seja, você está usando a sua saliva para se livrar de uma demanda judicial. E não só para se livrar de uma demanda judicial, obviamente porque você é médico. E você, como médico, precisa ter uma boa comunicação. Comunicação, inclusive, é uma soft skill, até eu falo isso na minha mentoria. Saber se comunicar é uma soft skill do médico, do médico moderno. O médico moderno precisa saber se comunicar. E aí, quando a gente fala se comunicar, é justamente isso. É entender o paciente, entender o familiar, se colocar à disposição, ter uma comunicação não agressiva, né? Ter uma comunicação que consiga buscar o que o paciente e o familiar tá tentando entender. E é muito importante que você consiga, né, nesses momentos de comunicação, ler o paciente, o familiar e entender o que ele está querendo ouvir. Tem uma música se eu não me engano, do Charlie Brown Jr., né, que diz o seguinte: eu falo tudo que ela gosta de escutar, deve ser por isso que ela vem me procurar. Então usa isso na sua prática médica. Fale tudo que o seu paciente e o familiar querem escutar. E no sentido, né, eu não estou dizendo para você mentir, eu não estou dizendo para você enganar. Eu estou dizendo para você ler o contexto, ler a situação, entender o que está acontecendo, né? Imagina o seguinte: tem um paciente com câncer intercorrendo no seu pronto-socorro e você vira para o familiar e fala assim: olha, ele está com câncer, as chances de vida são mínimas, tá? Ele vai morrer mesmo, pode se preparar. Como que você acha que foi essa comunicação? Extremamente agressiva, né? Extremamente desnecessária, extremamente desumana. Você pode ter certeza que isso vai gerar um ódio, uma raiva, num paciente vivendo esse momento de luto nos familiares. Agora, se você aborda esse mesmo paciente e fala: olá, bom dia, meu nome é Dr. João, estou aqui para o que vocês precisarem, nós já fizemos A, B e C no familiar de vocês, eu não vou mentir para vocês, eu preciso ser sincero, o quadro não é muito animador, o quadro é delicado, porém nós estamos fazendo tudo, estamos fazendo todo o necessário, tudo que nós precisamos fazer. Fiquem tranquilos que nós estamos observando, estamos assistindo o familiar de vocês. Vocês têm alguma dúvida? Querem tirar alguma coisa comigo? Querem falar? Perceba a diferença das duas comunicações. Por isso que eu falo a respeito da saliva, né? E no que na história que o Rafa me falou. Fique atento a usar a sua saliva, a falar bem, a conversar bem com o paciente, com o familiar. Isso vai fazer você diminuir muito, mas muito as chances de sofrer um processo ou uma judicialização. E se você quer descobrir de fato como ter uma melhor comunicação, como ter um prontuário melhor, como ser um médico mais capacitado, principalmente para atendimentos de urgência, se você quer ser capaz de fazer plantões mais complexos para ganhar de 2 a 3 vezes mais do que você já ganha, você quer inclusive plantões mais complexos para ter um pouquinho mais de tranquilidade, você quer sair da porta, você quer sair daquele plantão doideira que você está pegando, então você precisa conhecer a minha mentoria, Emergência. É só você clicar no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo ou no comentário fixado. Você vai conhecer a mentoria Emergência, que é uma mentoria exclusiva para médicos, onde eu te ensino justamente como ter sucesso dentro da medicina de emergência, dentro de plantões mais complexos e ter uma carreira onde você tenha qualidade de vida e boa remuneração. É isso, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Até a próxima. E os 2 líquidos, tá? Lembra sempre, tinta e saliva. Um grande abraço.